Mais uma vez, então, boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa participação nesta oficina para pais. É a primeira de muitas, depois de alguns pedidos de várias famílias sobre temas que nós achamos interessantes. Começamos por que nos tem causado muitas dores de cabeça nos últimos tempos, que é a tecnologia e desenvolvimento da linguagem. Acho que começamos logo por um tema bastante crítico, não é? Como eu vos estava a dizer há pouquinho, nós aqui no Word Lab temos esta missão e este propósito de capacitar a comunidade, pais, educadores, professores, famílias, profissionais de saúde, profissionais de educação. Portanto, temos muitas iniciativas gratuitas, maioritariamente online, porque hoje em dia é o modo preferencial e conseguimos assim ter muita gente connosco. E todas elas depois também ficam disponíveis, quer no nosso Instagram, quer na nossa página do YouTube, para vocês visitarem e revisitarem as vezes que quiserem. Portanto, hoje vamos falar aqui sobre a tecnologia e o desenvolvimento da linguagem e, desculpa, já está. O objetivo da nossa sessão é então promover uma reflexão crítica sobre o papel das tecnologias e dos ecrãs no desenvolvimento linguístico das nossas crianças e, acima de tudo, fornecer-vos orientações práticas para um uso equilibrado e benéfico dos ecrãs. A verdade é que eles existem, fazem parte da nossa rotina e do nosso cotidiano, e em vez de tentarmos fazer com que eles desapareçam e que sejam o inimigo da nossa vida, eu acho que o objetivo aqui é mostrar-vos como é que os ecrãs podem ser aliados no nosso dia a dia e nós sabemos que precisamos deles. Ainda ontem estava a ler um livro que nada tem a ver sobre o desenvolvimento da linguagem, até porque era feriado e normalmente eu gosto de ler outras coisas pelo meio. Era sobre o papel do cortisol na nossa vida. E uma das coisas que dizia lá era: tira um dia por semana para desligar dos ecrãs e das tecnologias. E eu olhei para aquilo e pensei: como? Mesmo durante o fim de semana, nós estamos numa era que estamos sempre conectados. E isso, obviamente, acaba por passar para as nossas crianças. Mesmo quando nós queremos desligar, há sempre um ecrã na nossa vida. Nem que seja um outdoor na rua, que até os outdoors já são interativos, portanto, há sempre coisas a acontecer. E este desmame tecnológico já não é tão possível quanto era há uns tempos. A verdade é que nós temos que deixar de olhar para ele como sendo um bicho-papão. Nós, e falo nós todos, também crescemos com televisão. Só que ela era muito mais regrada, não é? Eu ainda sou do tempo em que havia só dois canais de televisão, depois apareceram três e depois apareceram quatro. A Tatiana, que está aqui comigo, provavelmente já nasceu na era da televisão por cabo, já tinha muito mais oferta. Mas a verdade é que todos crescemos com televisão. E não sei se os nossos pais pensavam muito nisso na altura. Ele está a ver televisão. Eu lembro-me de acordar ao sábado e ao domingo de manhã e estar toda a gente a dormir. E a primeira coisa que eu ia fazer era ver os bonecos, como dizíamos na altura, né? Na televisão, porque só passavam àquela hora. Nós tínhamos era esta questão, era a própria televisão nos dizia a que horas é que nós podíamos ver coisas. Lembro-me de ver, sei lá, todos nos reuníamos a determinada hora para ver a novela, não é? Às vezes até nos reuníamos com os nossos colegas para ver alguma série tipo MacGyver, e desculpem quem não está dentro das referências, não é? Ahm, a televisão acabava por nos dizer: ok, vês televisão desta hora a esta hora e depois vais brincar. O dilema agora é: os nossos filhos, não é? As nossas crianças têm a televisão e têm os programas em loop. Há canais para eles, há sempre coisas a funcionar, é sempre muito, muito, muito. Portanto, quem tem que impor as regras somos nós. E começamos aqui com esta pergunta que é: não sei se já fizeram esta reflexão, de quantas horas por dia é que usam ecrãs lá em casa? E quando falamos de ecrãs, nós estamos a falar mesmo de todos os ecrãs, desde a televisão, que é aquele que nos acompanha há mais tempo, ao computador, que é aquilo que nós temos agora, aos telemóveis ou aos tablets. Portanto, tudo isto são ecrãs
E todos eles acabam por ser utilizados no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, consigo partilhar convosco que em casa não temos tablets, portanto não há uso de tablets em casa. E que o meu filho acha muito giro cada vez que vê algum na rua e já me perguntou o que era aquilo. Mas há alguns ecrãs que nós conseguimos não ter, mas há outros que não é. Hoje em dia toda a gente tem um telemóvel e ele faz exatamente a mesma coisa que um tablet. E é raro haver uma família que não tenha televisão. Portanto, deixo-vos aqui para pensar quantas horas por dia é que usam ecrãs, sem contar com o tempo de trabalho, que aí então nós estamos mesmo muito, muito expostos e até as nossas crianças já começam cada vez mais a ter essa exposição. Mas isso deixamos para outra sessão. Então, infância digital. Vários estudos, e eu mais à frente vou-vos apresentar alguns deles, dos estudos mais recentes. Nós no World Lab baseamos muito em ciência e aqui na parte prática, mostram que o tempo dos ecrãs nas crianças aumentou muito, principalmente do Covid para cá. Não só das crianças, mas o nosso também. Aquilo que nós estamos a fazer agora pré-Covid era muito pouco usual, não é? Tínhamos estas sessões online muito, muito raramente. Eu lembro-me, por exemplo, eu dou aulas no Politécnico de Leiria já há uns anos valentes e tínhamos alunos, deslocados em estágio por todo o país. E na altura nós fazíamos acompanhamentos a estágio através do Skype. Alguém ainda se lembra do Skype? Depois veio a Covid e passámos todos para este modo digital e modo de Zoom. As nossas formações são em Zoom, webinars são em Zoom, enfim, temos uma data de coisas que, de alguma forma, a pandemia nos impulsionou a fazer e foi bom porque também tivemos o teletrabalho, não é? E há pessoas que continuam em teletrabalho e temos a questão dos nómadas. Há aqui muita coisa que mudou efetivamente a partir de 2020. Mas também temos aqui um aumento muito grande do tempo de exposição a ecrãs, quer das crianças, quer nossos. Em Portugal, cerca de 70% das crianças entre os 3 e os 5 anos passam mais de 2 horas por dia em frente a ecrãs. E isto está estudado. Houve umas colegas nossas da Universidade do Minho que fizeram exatamente este estudo. Um estudo que nós chamamos longitudinal, começou na pandemia e depois as famílias foram sendo acompanhadas no pós-pandemia. E isto é, o dobro do tempo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, 2 horas é, o dobro de um, que é aquilo que a Organização Mundial de Saúde, na verdade, recomenda para crianças com estas idades. Abaixo dos 3, a recomendação é zero. Zero tempo de ecrãs, ok? Por vários motivos. Então, como vos dizia, esta oficina papai está muito ligada à questão das ecrãs e do desenvolvimento linguístico, até porque nós no WordLab somos terapeutas da fala e por isso falamos aqui em linguagem e comunicação. E a idade crítica para o desenvolvimento da linguagem, ou as idades críticas para o desenvolvimento da linguagem, é a primeira infância, portanto, entre os 0 e os 6 anos, período em que o cérebro da criança está em rápido desenvolvimento, período em que as aquisições linguísticas são mais que muitas, desde as primeiras palavras aos 12 meses, até às primeiras frases, aos 2 anos, e depois ao boom que existe de estruturas, quer sintáticas, portanto, comprimento das frases, quer morfológica no reconhecimento das palavras. É nestas idades que o desenvolvimento linguístico surge em força. E, portanto, o cérebro da criança está em rápido desenvolvimento, as aquisições linguísticas também. É até também aos 6 anos que todos os sons do português devem estar adquiridos, e, portanto, estamos a falar da parte da articulação dos sons. É aos 6 anos que o discurso da criança mais se assemelha ao discurso do adulto. Ahm, É nesta altura que devem estar todos os sons adquiridos e que não pode faltar nada, não pode existir uma boa em vez de uma bola também. E, portanto, o desenvolvimento linguístico, está aqui em destaque.
A plasticidade cerebral é elevada e o que é isto da plasticidade cerebral? A plasticidade cerebral é a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer com que determinadas áreas do nosso cérebro que não é suposto estarem ligadas a determinada função executiva ou a determinado papel, passem a desempenhar esse papel. Portanto, é enquanto somos crianças que nós temos muita capacidade de aprender. O nosso cérebro está em desenvolvimento também, está muito receptivo a estímulos e as crianças são verdadeiras esponjas e nós sabemos disso, não é? Portanto, e esponjas tanto para o positivo como para o negativo, eles apanham tudo. E portanto, temos que ter muito cuidado com aquilo a que os expomos. Opa, foi um dia longo, preciso de mais água. Portanto, se eles estão receptivos tanto a estímulos positivos como a estímulos negativos, temos, como eu estava a dizer, que ter muito cuidado com aquilo a que os expomos. E por isso temos que escolher muito bem o que é que fazemos nos tempos em que estamos com eles e que conseguimos controlar coisas. Vou já avisar que vou tossir mais. Já são muitas horas de aulas hoje, e tenho estado aqui com uma crise alérgica. Minha água. Pronto. Então, nem todos os ecrãs têm o mesmo impacto. Todos exigem moderação, pelo menos são estas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, principalmente nos primeiros anos de vida. E eu vou sempre repetir isto, né? Os primeiros anos de vida são cruciais exatamente por aquilo que nós dissemos anteriormente. A televisão tem uma exposição com efeitos negativos quando é, desculpem, passivo, sobretudo se não houver uma interação mediada com adultos. Ou seja, o problema da televisão é nós, e dos outros ecrãs, no fundo, é nós deixarmos as nossas crianças sozinhas ok? Se nós estivermos com eles e se interagirmos com eles nos momentos em que eles estão a ver televisão, existe uma comunicação, existe uma troca recíproca. Ou seja, nós perguntamos, eles respondem, eles perguntam, nós respondemos, portanto, continua a haver trocas comunicativas. Estamos a ver um filme, ou seja, o que for, diz, olha, o que é que giro, o que é que achas que vai acontecer? Isto é uma forma benéfica que nós utilizarmos a televisão a nosso favor. Portanto, estar com eles, estar em comunicação, em relação, enquanto estamos a ver televisão. Quando os deixamos de forma passiva a ver televisão, portanto, eles estão apenas a absorver. Pois lá está, absorvem o bom e absorvem o mau. Ver televisão não é comunicar. Não há relação, não é? Eles não estabelecem relação com a televisão. Às vezes aquilo que pode acontecer é eles imitarem aquilo que estão a ver na televisão. E depois isso também acontece, não é? Por isso é que nós temos que escolher muito bem os conteúdos que queremos que eles vejam, porque vão ser esses conteúdos que eles vão imitar. Tal como quando chegam a casa e imitam coleguinhas da escola, eles vão imitar as coisas que nós deixamos ver. Estou-me a lembrar, por exemplo, não foi nem de propósito, ontem o meu filho utilizou a palavra inútil numa. O meu filho tem 4 anos, para quem ainda não me conhece, meu Xavier, e utilizou a palavra inútil numa frase. Eu achei aquilo giríssimo, e depois por uma pergunta, mas o que é que ele ouviu? Ele chamou alguém inútil, qualquer coisa assim do género. Foi giro pela utilização da frase, mas depois tive que lhe explicar que aquilo não se dizia. E depois pus-me a pensar, onde é que ele foi ouvir a palavra inútil? Será que na escola alguém disse és um inútil ou és um... Até que me lembrei que tínhamos visto o filme do Super Mario na Netflix. E há uma altura exatamente em que uma das personagens diz que o Super Mario é um inútil, ele e o irmão. Portanto, estão a ver, eles vão buscar tudo a todo lado, seja bom, seja mau. E o nosso papel depois é desconstruir aquilo e explicar, tal como tudo na vida, as coisas que nós podemos dizer e fazer e as coisas que nós não podemos dizer e fazer. Uma coisa que a mim me passou completamente despercebida, mas ele ficou com aquilo, com o és um inútil. Tablets e smartphones são altamente interativos, eles são criados para criar dependências, desculpem a redundância, não é? Nós próprios, não é? Estamos sempre em scroll, não temos nada para fazer, vamos fazer o quê? Desculpem, isto hoje está, é o que é.
Vamos para o Instagram, vamos para o Facebook, vamos para o TikTok, seja o que for, e estamos sempre a consumir coisas. Nós nem sequer já temos a capacidade de estar aborrecidos, que é uma coisa boa, principalmente para a criatividade. Quando éramos miúdos e ficávamos aborrecidos, criávamos sempre formas de ocupar o tempo, não é? Neste momento, aquilo que existe nos tablets e nos smartphones estão para nos fazerem ficar viciados, mais até do que a televisão, ok? Os computadores não são tipicamente o ecrã mais preferido das crianças, porque lá está, não estão tão à mão ou não estão tão visíveis dentro de casa. São usados maioritariamente em crianças a partir dos 6 anos, já em idade escolar. E podem ser benéficos se forem muito bem orientados, porque existem muitas plataformas que vocês podem utilizar com os vossos filhos, que servem inclusivamente para estudar, não é? Importa é pormos as regras do tu neste ecrã trabalhas, ok? Não vais para o YouTube ou não vais fazer o jogo não sei quê. Porque se nós criarmos a regra do computador é para trabalhar, o computador é para a escola, eles também vão perceber isso. Portanto, acaba por ser o tipo de ecrã que apresenta menos risco se não forem usados para entretenimento, não é? Dos estudos científicos, o que é que eu trago-vos aqui uma tabela dos estudos mais recentes e do tipo de ecrã que eles utilizaram. Tipicamente, os estudos passam por quase todos, está bem? Em que os investigadores tentaram ver quer o tipo de ecrã que vocês têm na primeira coluna, quer o tempo médio de exposição, a faixa etária, portanto, vocês veem entre os 2 e os 3 anos, 2, 3, 5 e 6. Há estudos longitudinais, ou seja, que estudaram as crianças com 2 anos, depois com 3, depois com 4, depois com 5. E quais é que foram os maiores impactos que são vistos nestes estudos e que estão maioritariamente relacionados com a parte linguística, que é a parte que nos interessa mais enquanto terapeutas da fala. Portanto, o primeiro estudo diz-nos que mais do que 1 hora por dia mostra que as crianças que lá está, veem ou que estão expostas a ecrãs mais que 1 hora por dia têm dificuldades em compreender e expressar-se. Portanto, em entender aquilo que lhes é dito e em expressar. Sendo que, se os pais tiverem o hábito de ler livros com eles, isto atenua a parte da compreensão, portanto, eles são capazes de compreender, mas depois ficam com atrasos na expressão, portanto, atrasos na fala, que normalmente nós dizemos que é a fala. O segundo estudo mostra-nos que o QI verbal e o desempenho linguístico descem também. O vocabulário no geral e a linguagem no geral desce quando os miúdos lá estão sozinhos ou quando existe este co-viewing, que é quando fazemos a vista partilhada, portanto, quando vemos ecrãs de forma partilhada com eles. Até temos melhorias na parte da fonologia. A fonologia é conhecer os sons, as sílabas, palavras que começam com a mesma sílaba ou com o mesmo som ou que finalizam, portanto, as rimas. Isso é a parte da fonologia. O léxico é a quantidade de palavras que nós temos no nosso dicionário mental. Portanto, isto até aumenta, porque lá está, existe uma comunicação, existe uma relação, existe uma troca. O problema é quando eles estão sozinhos em frente aos ecrãs, ok? E vocês podem ver por este quadro, de uma forma geral, existe um decréscimo daquilo que são as capacidades e as competências linguísticas, ou um aumento no risco de atraso da comunicação. Na última coluna, vocês conseguem ver que não é só a linguagem e a comunicação que ficam afetadas, a cognição também. Há estudos que mostram que as crianças mais expostas a ecrãs têm inclusivamente perda de QI em relação às crianças que têm, que veem menos ecrãs ou em que não sei como é que lhe é de chamar, vistoria, visionamento, não faço ideia, é feita em conjunto, ok? E é feito com propósito, portanto. Existem várias coisas que nós podemos fazer com os ecrãs que não só conteúdo passivo. Existem várias apps, vários jogos, que os miúdos podem fazer e em que eles estão a brincar, porque lá está. Os ecrãs fazem parte da nossa vida e vão fazer parte da vida deles. Ainda por cima, agora com a inteligência artificial, ainda temos mais essa, não é? Portanto, esta é a era deles, isto vai ser sempre a forma deles estarem. Nós temos é que
tornar os ecrãs nossos amigos. E há muitas aplicações, muitos jogos, muita coisa que eles podem fazer que são efetivamente educativos e que não é este visionamento passivo de só ver bonecos ou só ver YouTube. Estão a perceber? Portanto, há os estudos que mostram esta diminuição do QI, diminuição da atenção, diminuição da capacidade de resolução de problemas, diminuição da criatividade, diminuição da interação social, que isso já é um mal geral, já não é só nas nossas crianças, nós vemos também nos adolescentes. Eu, quando vou dar aulas nos jovens adultos, nós vemos nos intervalos que na altura em que nós estávamos na escola e tirámos os nossos cursos e por aí fora, nós estávamos sempre a falar com os nossos amigos e o intervalo era sempre um espaço de comunicação. E eles agora se calhar, estão sempre agarrados ao telemóvel e já não comunicam verbalmente, mas, por exemplo, às vezes eles estão um ao lado dos outros a comunicar através do WhatsApp e através de outras plataformas. Mas esta interação social, efetivamente, está muito diferente daquilo que era antes, muito por causa do uso de ecrãs. Portanto, estes são os estudos mais recentes. Se vocês quiserem, se nos enviarem um e-mail, geral, @wordlab.pt, eu posso partilhar os estudos originais convosco, enviar-vos o PDF. Todos eles estão em inglês, eu creio que todos. Até os estudos que foram feitos por investigadoras portuguesas acabam por ser publicados em inglês, mas se vocês tiverem curiosidade em ler, nós podemos enviar, sem sombra de dúvida, também. Portanto, de uma forma geral, o que é que acontece? A exposição excessiva reduz a interação verbal, dificulta a concentração, e compromete esta autorregulação emocional, porque lá está, o cérebro das crianças está em desenvolvimento, eles também não têm a capacidade de se regular, porque não existe a relação, porque não existe interação. Os miúdos regulam-se emocionalmente através da regulação dos pais também. E depois a criatividade, não é? Porque substitui o brincar livre, substitui também esta parte do ficar aborrecido, que é ótimo para a criatividade, porque é aí que nós arranjamos soluções e pensamos em coisas divertidas para fazer. E também diminui a expressão criativa da criança. A outra parte, ok? Como é que nós fazemos uma boa utilização do digital? Porque ele veio para ficar. Não vale a pena nós dizermos que a nossa casa é totalmente livre de ecrãs ou que chegamos a casa e pomos o telemóvel de lado, porque não dá. Por exemplo, nenhum de nós hoje em dia de certeza que tem telefone em casa. Nem que seja pela parte do telefone, se é preciso de alguma coisa urgente, nós nunca temos o telefone em modo voo, ponto final. Está sempre ligado. Agora, temos que arranjar forma de virar isto a nosso favor. E como eu já vos fui dizendo ao longo da oficina, a primeira parte, o essencial, é este co-viewing. Portanto, ver em conjunto, com as vossas crianças, continuar a estabelecer relação com eles, fazer esta parte da comunicação, esta parte da partilha. A interação continua lá. Nós, quando éramos miúdos, falávamos uns com os outros, falávamos sobre, sei lá, a série que vimos ou a telenovela que passou ontem. Nós podemos continuar a fazer isso com os nossos filhos, não é? E eu, enquanto mãe, também sei que muitas vezes dá jeito eles ficarem a ver televisão porque estamos sozinhos, e é preciso fazer o jantar, é preciso fazer uma data de coisas, e é verdade, nós utilizamos a televisão para isso, os nossos pais também faziam isso connosco, não é? Ou então íamos brincar com os nossos amigos, mas sabemos que a brincadeira livre também não é como era antes, as nossas crianças não andam na rua como andavam antes. A minha recomendação é sempre: nunca deixem, quando tiverem que deixar os vossos filhos a ver alguma coisa, isso vai inevitavelmente acontecer. Eu não vou aqui dizer que não, não é? O mundo não é uma coisa utópica. Tenham a certeza que eles estão a ver alguma coisa que vocês já viram com eles. Porque no final dessa visualização, primeiro vocês vão saber o que é que eles estão a ver, porque já viram com eles. E no final dessa visualização, vocês podem fazer conversa com eles e voltar a perguntar: olha, já viste outra vez? O que é que viste de novo? O que é que aconteceu? O que é que tu viste que aconteceu desta vez que não viste que aconteceu da outra vez?
Como é que achas que o filme podia, ou a série podia ter um final diferente? Olha, se fosses tu a inventar um episódio, o que é que tu fazias acontecer? Portanto, podemos criar aqui todo um tema de conversa à volta daquilo que eles estiveram a ver, depois de eles estarem a ver sozinhos. Porque lá está, inevitavelmente isto vai acontecer. Tentem sempre fazer com que aquilo que eles estão a ver seja minimamente educativo, portanto, seja conteúdo que vocês querem efetivamente que os vossos filhos conheçam. Ou mimetizem, porque era aquilo que eu vos dizia no início. Eles vão repetir aquilo. Portanto, se nós temos e se vamos utilizar inevitavelmente os ecrãs, ao menos que tenhamos a certeza de que aquilo que eles estão a ver é e faz parte da forma como vocês querem educar os vossos filhos, não é? Da forma como vocês querem que eles se tornem. Portanto, vamos ter atenção aos conteúdos, da mesma forma que nós temos atenção à educação, também. Tem que ser qualquer coisa que esteja alinhado com o vosso estilo de parentalidade e aquilo que vocês querem que os vossos filhos sejam, tá bom? Muitas das vezes perguntam-me, Karina, aconselhas alguma coisa? Não, porque depois depende do meu estilo de parentalidade, do vosso estilo de parentalidade. Por exemplo, há uma série que muitos dos pais gostam e que eu particularmente não gosto, que é a Bluey. Porque os pais dizem que aquilo é de alguma forma educativo, mas o meu filho fica muito alterado com a Bluey e só faz asneiras, quer com os livros da Bluey, quer com a série da Bluey. Ele encarna todo aquele pai em vez de encarnar a Bluey. Não sei se estão a perceber e se conhecem a série, mas para mim e para aquilo que eu quero para o meu filho, não funciona. Vai sempre depender de vocês. Outra que para mim não funciona, e que para muita gente funciona, é a Macha e o Urso. Eu também acho que a Macha é altamente disruptiva e só faz asneiras. Portanto, eu não quero que o meu filho faça aquilo, então eu não lhe mostro a Macha e o Urso. Começámos por ver e depois vi que aquilo quase todos os episódios dava asneira, então não é isso que eu quero que ele mimetize, ok? O que é que eu vejo muito com o meu Xavier? Vejo muito vídeos de música. Ele gosta de música, então nós vemos todo tipo de música. Vemos muitos vídeos de música, vemos filmes, que ele adora filmes, eu também, sou suspeita. Portanto, vemos muitos filmes. E tenho sempre o cuidado de ver o filme com ele, ou eu, ou o pai, ou os três, portanto, ser um momento partilhado a primeira vez que o fazemos, para depois termos a certeza de que o filme, da próxima vez que ele pedir e que precisarmos que ele fique sozinho a ver televisão, como eu vos disse que aquilo está alinhado com os nossos padrões. Que seja uma utilização interativa, portanto, ferramentas digitais interativas, e como vos disse, há muitas aplicações, muitas formas de eles brincarem, de eles jogarem, muito educativas, muito viradas para a aprendizagem e depois orientada. Guiar e selecionar a exploração digital, lá está. Mediante aquilo que é a vossa missão enquanto pais, aquilo que é o vosso valor, está bem? Aquilo que são os vossos valores alinhados com os vossos valores. Recomendações do digital da Organização Mundial de Saúde. Então, menores de 2 anos, nunca, bem? Menores de 2, eu aconselharia aqui até aos 3 também, exceto, obviamente, as videochamadas, porque nós sabemos que a grande maioria de nós até está deslocados e, portanto, precisamos de falar com familiares e é muito mais giro eles verem os familiares e falarem com os familiares do que só ouvirem. Isto não quer dizer que os ecrãs não existam lá em casa. E volto a dar-vos a minha experiência pessoal. Nós vemos muito pouca televisão. A nossa televisão até é mínima, as pessoas estranham muito, mas ela existe cá em casa. Como é que eu utilizava a televisão quando o meu filho era mais pequeno? No Baby TV para as músicas, no YouTube para as músicas também, portanto ela estava ligada, mas ele não via, não é? Porque aquilo até estava em música, ou no Spotify, porque também a imagem é estática e ouvíamos era muito música através dos ecrãs. Portanto, vocês também podem utilizar essa parte. O ouvir também é bom e estimula a parte auditiva e a parte linguística. Então, recomendação da Organização Mundial de Saúde, dos 2 até aos 5, 1 hora por dia, não é? Sempre com esta supervisão e garantindo os tais conteúdos adequados e a aprendizagem partilhada. Qualidade acima de quantidade.
Portanto, sempre conteúdos educativos, interativos, adequados à faixa etária da criança ou adequados aos gostos da criança, que estimulem o pensamento e a comunicação, mais do que aqueles conteúdos em que é só cores e é só coisas a acontecer e que eles ficam vidrados, mas depois espremido não é nada, não é? Não tem conteúdo nenhum. Portanto, optem por materiais simples, com ritmo lento, que é para eles também não ficarem muito acelerados, linguagem clara, porque não se esqueçam que eles estão a absorver aquilo, portanto, de alguma forma, depois também é onde expressar aquilo e mimetizar aquilo. Que tenha muitas repetições, principalmente se for conteúdo educativo, porque eles depois aprendem pela repetição, e a interatividade para maximizar os benefícios. Outra recomendação que eu vos deixo é não utilizarem ecrãs pelo menos 1 hora a 2 horas antes de dormir. E isto é uma coisa que tem surgido muito e eu acho que também já tem sido notícia. Os nossos adolescentes ou crianças estão a entrar mais cedo na puberdade porque estão mais expostos a este tipo de luz artificial, não é? Lá fora está de noite e eu ainda estou aqui com as luzes brancas. Os ecrãs têm muito isto, não é? E acaba por ser disruptivo de duas formas. Eles entram na adolescência mais cedo, ah, porque o corpo deles é enganado, acha que está mais tempo de dia por causa destas luzes, e então conta os anos de outra forma, não é? E começa a segregar hormonas que não é suposto, só seria suposto lá mais para a frente, porque acha que já teve mais dias de sol do que efetivamente teve. E depois temos o problema de uma hormona em específico que nós produzimos, que é a melatonina, que é aquela que nos dá sono, que ela começa a ser produzida um bocadinho antes do anoitecer, com aquelas luzes laranjas e vermelhas do pôr do sol, estão a ver? E nós, com este tipo de luz que eu tenho agora, por exemplo, aqui, estamos a cortar essa produção de melatonina. Portanto, as nossas crianças também têm mais dificuldades em dormir por causa disso. A minha recomendação é que 2 horas, 1 hora, no mínimo, antes de dormir, não haja mesmo exposição a ecrãs, não haja exposição a este tipo de luz forte. Optem por luzes cor de laranja, ou vermelhas, ou sem luzes mesmo, deixem só as persianas abertas e deixem o dia e a noite fazerem o papel delas, mas evitem, para eles e para nós também, a todo o custo, a exposição a ecrãs antes de irem dormir. Não temos melatonina, depois não temos sono. Estratégias práticas para fazer aqui assim um wrap-up. Partilha e mediação ativa, portanto, interação, interação e relação durante o uso. É mesmo aqui para nós termos uma síntese do que eu já vos tenho dito. Estabeleçam limites claros. Olha, vais ver televisão até a hora de jantar, ok? É só isto. Vês 2 episódios vês um filme, ok? Ponham metas muito claras para eles perceberem. Tal como tudo, eles sabem que há regras e há rotinas, não? Tentem ter um canto da linguagem, isto é uma coisa típica dos terapeutas da fala, um espaço mesmo sem ecrãs, um espaço com livros, um espaço com brincadeiras livres, onde não seja mesmo permitido o uso de ecrãs e que vocês também possam partilhar com eles. Valorizem o tempo sem a tecnologia. Não se esqueçam que as nossas crianças são esponjinhas, como eu dizia no início, e se vocês vão com ele ao parque, e enquanto ele está a brincar no parque, vocês vão estar agarrados ao telemóvel, ele vai, a nossa criança vai tomar isso como um exemplo, ok? Se ele não vê que nós estamos desconectados, eles também não vão desconectar. Eles funcionam muito mais. É aquela questão, não é o faças o que eu digo, ai, como é que é? Não faças o que eu. Não, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Deveria ser assim, mas não é. Eles fazem exatamente aquilo que nós fazemos. Se nós não vemos televisão, eles também não veem televisão. Se nós não estamos agarrados ao telemóvel, eles também não estão agarrados ao telemóvel. Agora, o exemplo somos nós. Bem, e eles vão sempre pelo exemplo. Portanto, aproveitem o offline, quando estão com eles, estejam mesmo com eles. Ponham o telemóvel em modo voo, tá bem? Esqueçam-se dele e sejam vocês o exemplo. Alternativas, oferecer outras atividades, bem? É como tudo, isto é um processo de desmame, portanto,
se o vosso filho hoje viu a tarde inteira de televisão, não é amanhã que vocês chegam e dizem, olha, hoje só podes ver uma hora, também isto tem que ser, ir sendo retirado gradualmente, tal como uma chupeta, tá bom? Porque eles estão habituados àquilo, mas eu ontem vi e hoje não posso ver porquê. Portanto, façam um desmame gradual e se eles dizem, quero ver televisão, quero o telemóvel, tentem arranjar outras atividades. Olha, mas hoje em vez de veres o telemóvel, porque é que não vamos aqui um bocadinho brincar os dois? Pronto, e se calhar até passa meia hora, uma hora e só depois é que ele se lembra, olha, mas eu queria mesmo muito. E vocês, pronto, então tá bem, já brincaste um bocadinho comigo, então toma. Até vocês chegarem àquilo que efetivamente querem, enquanto pais, que seja a rotina dos vossos filhos. Se querem que faça parte da rotina, se só vêm ao fim de semana, se vêm todos os dias um bocadinho, meia hora, se vêm todos os dias uma hora, portanto, isso vai depender de cada família, mas estabeleçam o vosso limite e tentem chegar até ele, está bem? E lá está, sejam um exemplo. Eu trago-vos alguns, nós trazemos alguns exemplos de metas digitais nos quais vocês se podem basear. Portanto, para crianças do 0 aos 5 anos, não usar o telemóvel durante as refeições. Ou se o fizerem, escolham bem a altura em que o fazem. Por exemplo, quando vão ao restaurante, não é? Eles primeiro comem a refeição e depois, lá está, é um momento diferente. Vocês precisam de algum tempo também, mas só depois de eles comerem é que podem ficar um bocadinho a ver. Até porque comer era outra oficina para pais, não é? Comer ao mesmo tempo que estamos a fazer alguma coisa não é benéfico nem para eles nem para nós, mas isso seria outra oficina para pais, tá bem? O nosso cérebro depois não processa que nós já comemos e comemos muito mais, ou ficamos com fome mais cedo. Também podemos falar sobre isso mais adiante. Trocar 10 minutos de ecrã por 10 minutos de leitura partilhada por dia, não é? Lá está. Fazer aqui a troca. Mas não, quero fazer não sei o quê. Não, olha, anda cá, vamos ler um livro primeiro, não é? Fazer jogos de sons ou de rimas todas as manhãs. Nós temos no mês de julho, no nas nossas redes sociais, e todas as semanas, na verdade, à segunda-feira, nós damos indicações. Não, lançamos desafios, não são indicações, lançamos desafios para vocês fazerem durante a semana, muitas das vezes relacionado com o tema. Do mês, porque nós temos sempre um tema do mês. Vocês podem utilizar esses desafios para fazerem durante a semana. E alguns são jogos, ok? Em julho vamos lançar também um e-book para atividades durante as férias de estimulação de competências linguísticas e de leitura e escrita, portanto podem utilizar esses jogos também como outro tipo de atividades. Podem efetivamente ver um vídeo com ele, mas depois criarem esta interação, fazer 3 perguntas sobre esse vídeo ou mais. Cantar, se os vossos miúdos gostarem de cantar, cantar uma canção por dia, inventar a letra de uma música, construírem vocês uma música e ter pelo menos 2 manhãs ou 2 dias, eu propunha 2 dias sem ecrãs por semana para quem é muito agarrado, também. Dos 6 aos 10, reduzir o tempo de ecrã para 1 hora por dia nos dias de escola. Fazer um diário com 3 atividades feitas sem tecnologia, portanto, arranjarem mesmo uma grelhazinha e começarem a apontar aquilo que foi feito que não envolve ecrãs, que é muito giro, e até podem repetir depois atividades. Trocar um jogo digital por jogos de tabuleiro era tão giro quando nos juntávamos todos para fazer jogos de tabuleiro ou jogos de palavras. E estimula quer a criatividade, quer a comunicação, quer a linguagem, o QI, a resolução de problemas. Há coisas tão giras para nós fazermos com eles. Conversar com os vossos filhos sobre o que é que eles viram ou o que é que jogaram online. Portanto, fazer sempre este momento de partilha e a parte da interação e da comunicação. Criar um cartaz com as regras dos ecrãs, está bem? Temos regras para tudo, portanto, temos mais destas regras em relação à nossa família, o que é permitido fazer e o que é que não é permitido fazer, quanto tempo, a partir de que horas, a que horas é que terminamos. Fazer um passeio em família sem levar o telemóvel. Para toda a família, noites sem ecrãs, por exemplo, à terça-feira, só se faz jogos, ou só se conversa, ou só se contam histórias, enfim, aquilo que vos vier à cabeça também. Estacionar os telemóveis durante as refeições longe.
Mais uma vez, temos que ser nós os exemplos também. Se nós estivermos agarrados ao telemóvel ou à televisão enquanto estamos a jantar, eles também vão querer isso. O filme é Família com pausas para conversar, que tem sido aquilo que nós mais temos dito hoje. Planear um fim de semana digital lento. Portanto, vamos lá, mas só muito de vez em quando. Ou vamos todos fazer a mesma atividade também. E trocar as redes sociais por leitura ou desenho. Nem que seja tempos pequeninos, está bem? Em suma, a tecnologia não é um problema, nós temos é que arranjar uma forma de a virar a nosso favor, está bem? O problema é exatamente quando ela substitui esta interação humana, que é aquilo que nos faz comunicar e aquilo que nos faz desenvolver, quer linguisticamente, quer a nível de outras funções cognitivas, está bem? Ver em televisão não ensina a falar, falar com pessoas é que sim, está bem? A linguagem desenvolve-se com conversas e não com cliques. E menos tempo de ecrã, mais tempo a brincar, mais tempo a falar, mais tempo a ouvir, mais tempo a interagir, a relacionarem-se e a comunicar. Não é? A minha pergunta no início era quantas horas de ecrã é que vocês usam por dia fora as horas de trabalho? Terminamos a oficina, ou pelo menos a parte expositiva desta oficina, com esta outra pergunta. Qual é que é, de tudo aquilo que nós falámos agora, a vossa meta digital a começar esta semana, também? Quero que façam duas coisas. A meta daquilo que vocês acham que é o ideal para a vossa família e para as vossas crianças. A E jovem prática, para senhora. chegarmos a essa meta final, nós vamos ter que ir fazendo o desmame devagarinho. Então, para esta semana, qual é que é a vossa meta digital? Muito obrigada por terem estado a ouvir. Eu vou só parar a gravação